Oi, falaremos sobre a origem do universo, dos planetas e da vida. Você já se perguntou sobre a origem do universo? Não? Vejamos o que a ciência fala sobre isso. Big Bang é a hipótese atual que explica a origem do universo. Foi levantada primeiramente pelo astrofísico belga Georges Edouard Maitre em 1927 e aperfeiçoada posteriormente pelo astrofísico inglês Edward Arthur Milne e pelo cosmologista norte-americano George Gamow, que acredita que o universo tem a origem a partir de uma extraordinária explosão de um ovo cósmico, ocorrida há 20 bilhões de anos atrás. Nesse ovo cósmico estaria condensada, comprimida sobre compressão máxima toda a matéria do universo, que forma os aglomerados, os grupos de galáxias, entre as quais a Via Láctea, a nossa Via Láctea. E o planeta Terra? O planeta Terra teria se formado posteriormente há cerca de 4,5 bilhões de anos, através da condensação, da aglomeração da poeira cósmica. Portanto, a vida no nosso planeta só viria a surgir cerca de 3,9 milhões de anos depois. Então é isso aí. Quando falar em Big Bang, lembre, trata-se da hipótese que explica a origem do universo. Você sabe qual a origem dos seres vivos? Antes de Cristo, até meados do século XVII, os sábios acreditavam que os seres vivos tinham origem a partir da matéria bruta do meio. Acreditavam que do pântano o lodo dava origem ao crocodilo, que o trigo dava origem a ratos. Essa crença ficou conhecida como teoria da geração espontânea ou abiogênese. O sábio Aristóteles, que viveu no período de 384 a 322 a.C., também acreditava nessa teoria. Porém, nem todos concordavam com a geração espontânea. Haviam alguns sábios da época que discordavam da geração espontânea, pois acreditavam que um ser vivo vinha de outro que lhe dava origem. Essa crença ficou conhecida como teoria da biogênese. Francisco Redi, um cientista que que defendia a teoria da biogênese, montou um experimento para tentar prová-la. Francisco Redi havia observado que a carne podre que era visitada por moscas mostrava-se logo após com larvas. Para provar que as larvas foram depositadas ali pelas moscas, Francisco Redi montou o seguinte experimento. Pegou alguns frascos de vidro, colocando carne podre dentro deles. Alguns manteve aberto e outros manteve fechado com uma gaze. Curiosamente, os frascos abertos eram visitados pelas moscas que depositavam seus ovos sobre a carne e que posteriormente esses ovos eclodiam em larvas. Os frascos mantidos fechados com a gaze não apareciam larvas. Conclusão, as larvas foram depositadas pelas moscas e não porque a carne se transformou em larvas. Portanto, Redi concluiu que um ser vivo vem de outro que lhe dá origem, mas o seu experimento não foi suficiente para convencer a bancada da geração espontânea. Em 1745, John Needham, um cientista, fez o seguinte experimento. Utilizando um frasco tampado com um caldo orgânico no seu interior, submeteu-o à fervura. Após a fervura, Needham percebeu que o caldo estéril reaparecia micróbios. Conclusão, a matéria bruta, o caldo orgânico, se transformava em micróbios. Porém, o padre italiano Lazzaro Spallanzani, em 1770, não concordava com o resultado do experimento de Needham e repetiu o experimento utilizando um frasco hermético. No interior do frasco hermético, Spallanzani colocou uma solução orgânica, um caldo nutritivo. Ao submeter esse caldo nutritivo à fervura durante 1 hora, Spallanzani observou que o caldo ficou estéril e permaneceu estéril durante vários dias. Para ele, os micróbios não reapareceram porque não havia contaminação dos micróbios do ar, já que o frasco estava fechado hermeticamente. Porém, mostrando aí que a força vital não existia.
mas o Needham questionou o resultado de Spallanzani, dizendo que ele aqueceu demais e alterou a qualidade do ar, as propriedades do ar, a força vital. O experimento de Spallanzani, apesar de ser a favor da biogênese, não foi suficiente para derrubar, para resolver o impasse, né, e o argumento do pessoal da geração espontânea. Somente em 1860 é que um cientista francês chamado Louis Pasteur resolveu o impasse. Louis Pasteur fez um experimento que ficou famoso com o nome de pescoço de cisne. Pasteur montou um experimento onde usava frascos de gargalo comprido contendo no seu interior uma solução orgânica, uma solução nutritiva. Submeteu essa solução à fervura e, após alguns dias, Pasteur percebeu que a solução permanecia estéril. Como essa solução poderia permanecer estéril se o frasco estava aberto e, portanto, dando passagem livre para a força vital do ar? Pasteur explicou da seguinte forma: ao esticar o gargalo, impediu que os micróbios presentes na poeira atingissem a solução nutritiva e, portanto, impediu que houvesse contaminação dessa solução. Com esse experimento, Pasteur provou que a força vital não existe, mas sim o que existe são micróbios presentes na poeira que, quando entram em contato com a solução nutritiva, eles se reproduzem e povoam o local. Para reforçar essa sua conclusão, Pasteur quebrou o pescoço dos frascos de pescoço de cisne e percebeu que logo em seguida esses frascos apresentavam-se contaminados. Com esse experimento, Pasteur arrebatou de uma vez por todas a geração espontânea e firmou a teoria da biogênese. Portanto, teoria da biogênese: todo ser vivo vem de outro que lhe dá origem. A grande questão da humanidade era explicar como surgiu o primeiro ser vivo na Terra. Várias hipóteses foram montadas. Vejamos algumas delas. A hipótese da panspermia cósmica. Segundo ela, as primeiras formas de vida eram esporos de bactérias cósmicas que teriam sido trazidas através de meteoritos que caíram sobre nossa superfície terrestre há milhões de anos atrás. Porém, essa hipótese foi rejeitada porque os estudos revelaram que a célula não suportaria viajar pelo espaço sideral submetida às radiações cósmicas e ultravioleta de alta intensidade, além da alta temperatura com o impacto da nossa atmosfera. Por conta desses fatores, a hipótese cosmozoica foi rejeitada. Uma segunda hipótese é a hipótese criacionista, né, ou criacionismo. Ela defende que todos os seres vivos que existem na Terra foram criados por Deus. Defende também a imutabilidade das espécies, é o fixismo. Essa hipótese, apesar de ser defendida pelo clero e por todas as religiões, ela ainda é questionada, né, pelos evolucionistas, porque acreditam os evolucionistas que os seres vivos são capazes de se transformarem ao longo do tempo. A hipótese mais aceita pela maioria da comunidade científica atual é conhecida como hipótese heterotrófica ou da evolução química gradual. Essa hipótese foi proposta pelo cientista russo Oparin e também pelo outro cientista chamado Haldane. Segundo Alexander Oparin e Haldane, a Terra primitiva era formada por uma atmosfera composta pelos gases metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Esses gases, submetidos às descargas elétricas das tempestades e à radiação ultravioleta de alta intensidade, reagiram entre si, dando origem a moléculas orgânicas simples, os aminoácidos. Esses aminoácidos teriam caído sobre rochas quentes, reagido entre si, formando as proteínas. Essas proteínas, levadas pela água de chuva, foram parar nos mares quentes, nos mares primitivos, onde ficaram rodeadas por moléculas de água, o que ele chamou de película de solvatação. Com a evolução do tempo, o pH dos mares primitivos foi alterado e essas proteínas se aglomeraram, formando uma estrutura que ele chamou de coacervato. A palavra coacervato vem de coacervar, reunir, aglomerar. Em algum momento, outras moléculas orgânicas provavelmente tenham se formado, como carboidratos, lipídios e o próprio DNA, o ácido nucleico, e aí se juntado ao coacervato, dando origem à primeira célula. Para Oparin e Haldane, o primeiro ser vivo surge nos mares primitivos, através de um processo de evolução química gradual. E mais, esse primeiro ser vivo ele era unicelular, procarionte, anaeróbico fermentador.
e heterotrófico, tendo em vista que o primeiro ser vivo deveria ser algo muito simples, muito rudimentar, e um ser autótrofo é um ser complexo, com um equipamento enzimático evoluído. Bom, essa é a teoria, é a hipótese mais aceita pela comunidade científica. Em 1953, o cientista norte-americano Stanley Miller montou um aparelho que recriava a atmosfera primitiva. Ao liberar descargas elétricas na composição gasosa de amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água, Stanley Miller obteve aminoácidos. Em 1957, um outro cientista norte-americano chamado Sidney Fox aqueceu aminoácidos em laboratório e obteve proteínas. E um outro cientista chamado Melvin Calvin repetiu o experimento de Stanley Miller, usando para isso a energia de alta intensidade e obteve carboidratos, provando assim parte daquilo que havia sido postulado na hipótese de Alexander Oparin. Essa é a hipótese mais aceita pela comunidade científica. Porém, em 1997, um cientista chamado Richard Forte publicou em seu livro Vida, uma biografia não autorizada, um trecho em que ele discorda de Alexander Oparin. Para Richard Forte, a Terra primitiva, com suas características, era um ambiente instável por conta das constantes chegadas de meteoritos e altas temperaturas, o que inviabilizaria a formação de qualquer forma de vida primitiva. Para Richard Forte, as primeiras formas de vida teriam surgido no assoalho dos oceanos, ao lado de fontes termais que liberavam gases. Esses gases, contendo enxofre principalmente, eram usados por bactérias quimiosintetizantes, que participavam como produtoras de uma delicada cadeia alimentar. De acordo com Richard Forte, o assoalho seria um ambiente mais favorável e mais provável para o surgimento da vida no nosso planeta. Então é isso aí.